O platisma, ele é o músculo que puxa o nosso rosto para baixo, né? Ele é um músculo bem fininho, é como se fosse um papelzinho, certo? Ele recobre toda a musculatura do pescoço. Insere bem aqui, assim, né? Isso. É que faz aquele jaw. Exato. Ele fica puxando para baixo e ao longo dos anos, ele vai... Só deixa eu explicar o que é jaw. Ah, claro. É como se fica... Sabe o bulldogzinho, né? Que chamam. Que fica aquela bolsinha bem aqui, assim. Exatamente. A gente tem que falar, a gente tá tentando falar em termos, coisa fácil de entender, né? Para todo mundo entender essa conversa, né? Então, fica puxando ali ao longo dos anos o rosto para baixo. Então, contribui também na formação do bulldog, né? E outra coisa é essa formação da papada também, né? Imagina, tá o tempo inteiro puxando para baixo, puxando para baixo. E também as bandas platismais, né? Que é essa que forma, muitas vezes a gente se incomoda nas fotos, né? Então, a gente pode fazer o botox em todo o contorno da mandíbula, desde aqui do músculo que abaixa o cantinho da boca. Existe um músculo que o nome dele chama músculo depressor do ângulo da boca. Então, ele faz exatamente essa contração aqui, ó. Quando a gente faz botox nele, a gente consegue elevar um pouquinho. Depende muito da avaliação do paciente, né? Se ele tem uma contração forte, uma contração fraca. Mas ajuda a diminuir esse sorrisinho triste, sabe? O cantinho virado para baixo. E no contorno e nas bandas platismais, para quem tem indicação, né? Então, é um tratamento que ele eleva o terço superior. Antigamente, a técnica era chamada de Nefertiti. Na verdade, não. Antigamente, não. Existe essa técnica que ela é já bastante consagrada, que é... Nefertiti era uma deusa... Não sei se era deusa. Não sei se era deusa. Eu vou até pegar a imagem dela aqui pra colocar. Porque falando assim, efeito Nefertiti, eu acho que fica difícil de entender. Inclusive, tá com internet o tablet, prima. Se quiser colocar aí no tablet, Nefertiti. Então, e daí por quê? Alonga o pescoço. É uma sensação de um pescoço mais alongado e de um rosto mais... de um contorno mais marcado. Então, valoriza bastante o contorno da mandíbula. Eu particularmente gosto muito, mas uma ressalva que eu faço é que, assim, não adianta colocar pouco produto, né? Eu gosto muito de fazer botox no meu terço inferior, mas eu coloco em torno de umas 50 unidades aí pra mais, porque o platismo é um músculo grande, então pra bloquear todo ele, tem que ir bastante produto. E a gente começa desde aqui. E eu faço aqui, né, prima, numa setter. Ela que faz meu botox, então eu faço, às vezes ela faz. Mas ela sabe. Então, eu bloqueio aqui, porque eu tenho bruxismo. Bloqueio aqui, que é a inserção do platisma. Faço aqui do abaixador do ângulo da boca, porque o meu é tão hipertrofiado que eu chego a ficar com umas bolinhas mesmo aqui. Sabe quem tem essas bolinhas também? Aquele que comprou o Twitter, Elon Musk. Ah, Elon Musk. Até a gente pode mostrar uma foto pra vocês depois. Ele faz muito assim. E daí fica aquelas bolinhas aqui. E essas bolinhas é o abaixador do ângulo da boca, que dá pra bloquear. Coloca 1, 2 unidades. Eu adoro fazer isso. Tem risco de ficar assimetria. Acho que a gente sempre tem que falar pro paciente, porque senão ele começa a falar um pouquinho torto e fica com medo que é outra coisa. Mas não, e se ficar alguma assimetria, é só retocar. Super simples. E queixo eu gosto de fazer também, quando a gente faz assim. Aquela celulite de aquela queixo. Aquela celulitezinha, assim. Eu gosto de fazer também. E platismo, aqui o meu é todo bloqueado. E eu acho que dá uma relaxada mesmo aqui no terço inferior, sabe? Aqui, ó, fica muito mais desenhado. Quem tem aqui super desenhado são as Kardashians, todas elas. Mas todas trabalhadas, Nossa, assim. virada em botox. E aqui, assim, eu acho que dá bem esse efeito aqui. Aqui na papada, não, né? Parece que sobe, né? Isso daqui é como se... fio, né, prima? Aqui. Tô louco pra fazer um fio. Mas enfim, Deixa eu vamos mostrar a Nefertiti, ó. Esse aqui é o busto da Nefertiti. Foi uma rainha. Rainha do Egito Antigo. Então, tá vendo assim? Tem esse busto que é muito famoso, que tá vendo? O pescoço alongado, tá vendo? O terço inferior é bem valorizado. Então, Sim. Por isso que essa técnica ganhou esse nome. O Botox no pescoço. Mostra a foto do Elon Musk. Vamos também, lá ver. Pra gente ver o abaixador. Mas não é tão popular, viu? É muito difícil alguma paciente chegar no consultório e falar: vim aqui porque eu quero fazer botox no terço inferior. Alguém já pediu pra você, prima? Tá precisando mesmo um botox, Elon Musk. Deixa eu ver. Tá vendo esse... Sim. Cadê a caneta? Mostra a canetinha, prima. Ó, bem aí. Essas bolinhas que tem bem embaixo da boca. E você vê que a boca dele, ela é angulada um pouquinho pra baixo, de tão hipertrofiado que é esse músculo dele. E o ideal da boca é ela tá assim ou pra cima, nunca pra baixo.
É isso aí, a gente tá indicando Botox para as pessoas agora. Elon Musk, inclusive, se quiser fazer Botox... Passa lá no consultório. E alguém já chegou no teu consultório falando: oi, Paula, vim aqui porque eu quero fazer Botox no terço inferior? Ó, algumas pessoas sabem, conhecem, já fizeram, sim. Mas é bem difícil. Geralmente difícil, a né? gente oferece, e daí sim a paciente às vezes fica até fiel ao procedimento. Sim. Mas na maioria das vezes é realmente a pessoa chega com a queixa, chega com um incômodo e a gente que oferece. Sim. É porque vai muito produto, né? É isso que ainda mais se a pessoa for fazer masseter também para bruxismo, vai bastante produto. Daí já é outro assunto, né? Do masseter. Do terço inferior, vai mais ou menos a mesma quantidade do terço superior. Então, é vezes 2, né? Double. E no masseter, como que você indica? No masseter... Pra mim, você indicou. Você indicou pra mim. No masseter é o seguinte, a indicação clássica é pessoas que têm bruxismo, né? Então, elas usam esse músculo em excesso e ele, às vezes, chega até a ficar hipertrofiado. O meu é bem hipertrofiado. E eu tô sem o Botox no masseter, então dá pra mostrar. Tá vendo esse... Aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Então, quando a gente faz, ele diminui e parece que afina o rosto, né? Sim, afina mesmo. Assim, a gente consegue comparar nas fotos e tem um resultado muito legal de afinamento do rosto. O meu afinou. E existe o uso estético também, que a gente diz assim, não necessariamente quando a pessoa pode não ter bruxismo, mas quando ela tem uma certa hipertrofia, mesmo sem ter... Hipertrofia que é dela mesmo, assim. Sem ter bruxismo, também dá pra fazer. Aí sim a gente consegue fazer uma quantidade um pouco menor, que aqui vai a unidade também. Vai mais ou menos a mesma quantidade do terço superior, vai no masseter. Então, já, se for fazer tudo, já é 3x da quantidade de unidades. Porque também, gente, não adianta fazer e colocar pouca dose. Não adianta nada. Não adianta. Pode até ter um resultado, mas vai ser transitório, vai ser insatisfatório, porque vai durar pouco. E esse foi apenas um trecho da nossa conversa. Se você quer assistir o episódio completo, clique aqui no link.